Olá, meninos, olá, meninas. Professora Ana Paula, de História, né? Então, a partir de agora, vocês terão aula de História comigo. E vocês foram a maioria de vocês foram meus alunos, foi meus alunos no ano passado, e agora estamos juntos novamente. Então, hoje a gente vai estudar o Antigo Regime, né? Na verdade, o assunto de vocês nesse ano é estudar o período da Idade Moderna, da construção desse mundo moderno que nós temos hoje. Mas antes, vamos dar uma recuadinha um pouquinho. Vamos estudar o Antigo Regime, que é um período de transição entre a Idade Média, o período dos feudais, dos senhores feudais, né? A exploração dos servos, da Igreja Católica, do poder da Igreja Católica, e o período da formação do mundo moderno, que é um período de transição. Aí, depois que a gente dá esse período de transição, a gente entra na sociedade moderna, tá bom? A construção da sociedade moderna que a gente tem hoje. Então, vamos estudar esse período de transição, que é o chamado Antigo Regime. O Antigo Regime, ele vai mais ou menos do século XIV, século XV ao século XVIII. Século XVIII vão vir as principais revoluções que vão mudar tudo. Então, vamos lá. Antes do Antigo Regime, na época medieval, os reis estavam enfraquecidos, os reis quase não tinham poder. A nobreza tinha muito poder, através dos senhores feudais que exploravam o trabalho dos camponeses, que eram os servos. Mas isso começa a mudar a partir do século XV, com o surgimento de um grupo de comerciantes que viviam nas vilas, nos burgos, chamados de burgueses. A burguesia vai impulsionar mudanças. Vejamos. A sociedade. Quando a gente fala na sociedade do Antigo Regime, principalmente nos países como Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Foram os primeiros países a se formar. Entre os séculos XVI e XVIII, a distribuição da população europeia era bem diferente da de hoje. Cerca de 80% das pessoas viviam no campo, pessoal, e não nas cidades. Essas sociedades, predominantemente rurais, do período do Antigo Regime, estavam organizadas em 3 estados, também chamados de ordens ou estamentos. Eram eles: primeiro estado, o clero, formado pela Igreja Católica; segundo estado, nobreza, né, que eram os antigos senhores feudais que possuíam terra, e tinham nobres também que não tinham terra. E terceiro estado, que era numericamente maior que os demais, era formado por grupos sociais de diferentes níveis econômicos. Você tinha nesse terceiro estado a burguesia, né, que eram os ricos comerciantes, que eram os comerciantes que tinham dinheiro, mas não tinham privilégio, por isso eles estavam no terceiro estado, e os artesãos, agricultores e camponeses, que faziam parte também do terceiro estado e eram mais pobres, principalmente os camponeses, viviam uma miséria danada. Mais ou menos é essa aqui, a representação dessa sociedade piramidal, né? Porque é uma sociedade desigual. No topo está o rei, nós vamos falar do rei daqui um pouco, mas você tem aqui o primeiro estado, formado pela igreja, o alto clero e o baixo clero, formado por 120 mil pessoas. O segundo estado, formado pela nobreza de sangue e a nobreza de espada, 350 mil pessoas. E o terceiro estado, formado pela burguesia e o povo, que eram santos culotes, que eram os pequenos comerciantes, e camponeses, que viviam uma miséria danada. Mais de 24 milhões de pessoas. Então, vocês podem ver a diferença. 124 mil de clero, 350 mil de nobreza, que é o segundo estado, e o terceiro estado, que é a maior parte da população, mais de 24 milhões de pessoas. Quem é que tinha privilégio aí? O primeiro estado e o segundo estado. Eles não pagavam impostos e tinham também privilégios jurídicos. Então, analisando essas desigualdades que eu acabei de falar, o primeiro estado, que era o clero formado pela igreja, e o segundo estado, nobreza, tinham o privilégio de não pagar impostos. Os membros do terceiro estado, formado por camponeses que viviam numa miséria danada, a burguesia que já tinha dinheiro, mas não tinha privilégio, os artesãos e agricultores trabalhavam duro e tinham de pagar altos impostos para sustentar os outros estados. Além disso, geralmente eram excluídos das decisões políticas, cabendo apenas acatá-las. Essa aqui é uma representação, uma charge da época que mostra a desigualdade dessa sociedade do Antigo Regime nesses países que eu acabei de falar. Então, você tem aqui, servido de cavalinho, o terceiro estado. Por que ele está servindo de cavalinho? Porque só ele trabalhava e pagava altos impostos para sustentar a minoria. E quem era a minoria? O primeiro e o segundo estado. O primeiro estado, representado aqui, ele tem um crucifixo aqui, representado pelo um padre, um bispo, né, membro da igreja católica, do clero, e a nobreza aqui de chapéu, né,
que eram geralmente os que possuíam terra ou não. Tem gente que tinha título de nobreza, mas não tinha terra. Então, eram esses aqui que estão sendo aqui, ó, né, o terceiro estado servindo de cavalinho, sustentando o primeiro e o segundo estado aí. Então, essa é uma charge, né, que faz uma crítica da época de uma forma cômica, mostrando aí o terceiro estado de cavalinho e os dois estados montados nele, porque eles não trabalhavam nem pagavam impostos. E tinham privilégios jurídicos, ocupavam os cargos públicos e assim vai. Então, a função do clero era conduzir os fiéis à salvação eterna, a nobreza tinha a obrigação de garantir a defesa militar e o terceiro estado trabalhar para garantir o sustento de todos, como lá na charge, é o cavalinho. O estamento de cada pessoa era definido ao nascer, isto é, as pessoas pertenciam ao mesmo estamento de seus pais. Havia poucos meios de acesso de um estamento para outro. Quem nascia nobre, morria nobre. O filho era nobre, o filho do filho era nobre. Quem nascia camponês, o filho era camponês, o filho do filho era camponês. Era muito difícil você conseguir uma ascensão social. Então, agora vamos falar do absolutismo monárquico. Nós falamos da sociedade, agora vamos para a questão política, as relações de poder. Quem que exercia o poder nesses países do antigo regime? Os reis. Se na época medieval, né, que é um período que vem aí, né, nós estamos vivendo um período de transição, os reis tinham poderes enfraquecidos, porque os senhores feudais mandavam e desmandavam nas suas terras, nos seus feudos. Agora aqui vai acontecer uma mudança. Que mudança é essa? Os reis passaram a ter muitos poderes. Os poderes começaram a ficar concentrados nas mãos do rei. O rei era a autoridade máxima. Absolutismo quer dizer total, poder total, absoluto. O rei passou a ter poderes absolutos. Monárquico vem de monarquia. É uma forma de governo que quem governa é o rei. O rei é o monarca, por isso monarquia. Então, o rei é a autoridade máxima, a fonte suprema do Estado. Ele mandava em tudo e em todos, tendo poderes totais absolutos. Os reis concentravam todos os poderes em suas mãos. O poder do rei era exercido nas finanças, na elaboração de leis, nos tribunais de justiça, no exército. Não tinha nenhum poder que parava o rei, era só ele. Esse regime absolutista, em que o rei era a autoridade máxima, aconteceu em países como Portugal, Espanha, Inglaterra e França, nesse período que a gente está falando. A partir do século XI, o rei começa a fortalecer o seu poder, e aí esse período máximo vai se concretizar a partir do século XV. Então, vamos entender um pouco desse fortalecimento dos reis. Então, a gente tem que o rei era a autoridade máxima em países como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Esses países foram os primeiros a se formar enquanto Estado-nação, isto é, Estado moderno. Antigamente eram reinos, né? Reinos feudais. Mas enquanto país, o que é um país? O que é um Estado-nação? É um Estado que tem fronteiras definidas, é um Estado que tem leis aplicadas para todo mundo, que tem uma cultura em comum, que tem um exército, que fala a mesma língua, que é a ideia de nação, de país que a gente tem hoje. Quando começou isso? Aqui, nesse momento. Então, os reis, e aí com o fortalecimento dos reis. Antes, no período medieval, os reis tinham seus poderes enfraquecidos por causa dos senhores feudais, a nobreza. A partir do século XI, ocorreu o crescimento do comércio e das cidades, e a formação de um novo grupo social, a burguesia, que era composta por comerciantes, mercadores, né, e artesãos. Os burgueses, então, que eram esses comerciantes, né, e esses artesãos, apoiaram o rei por meio de doações e empréstimos em troca de apoio da monarquia para o sucesso dos seus negócios. A nobreza também vai se aproximar do rei, visando manter privilégios, como os de receber pensões e altos postos no exército do rei. Os camponeses, por sua vez, passaram a ver o rei como alguém capaz de protegê-los contra os abusos, né? Porque a nobreza explorava demais os camponeses, já que trabalhavam para essa nobreza. Por outro lado, a reforma protestante enfraqueceu o poder do Papa, líder da Igreja Católica, fortalecendo o poder dos reis. Então, você tem vários segmentos sociais daquela época se aproximando do rei. Então, o rei, que antes tinha pouco poder, passou a ter muito poder. Mais ou menos nesse esquema. A burguesia se aproxima do rei, né, com interesses, a nobreza se aproxima do rei com interesses, e os camponeses também visando a proteção do rei contra os abusos da nobreza. E aí você vai ter o quê? Um enfraquecimento do poder do Papa, que isso também vai favorecer o rei, porque o Papa tinha muito poder, às vezes tinha até mais poder que os reis. Com o enfraquecimento do poder do Papa, o rei passa a ter muitos poderes.
E aí você tem como consequência o fortalecimento do poder real. E aí, junto com esse fortalecimento do poder real, você tem a criação do Estado moderno, desses países que os reis vão governar: Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Aos poucos, por meio de doações, de arrecadação de impostos e da venda de cargos públicos, o rei conseguiu montar um exército assalariado e permanente, pagar funcionários e criar leis comuns para todo o reino. E com isso, foi impondo sua autoridade a todos os súditos. O fortalecimento do poder real entre os séculos 11 e 15 é conhecido como processo também de formação do Estado moderno. É o caso da Inglaterra, da França, de Portugal e de Espanha, que surgem como Estado, como países, como Estado-nação, como Estado moderno nesse período, envolvendo alianças entre reinos, comprando terras de nobres, né? E através de guerra, como a Guerra dos 100 Anos, de 1937 a 1453. 1937, não, gente, aqui 1337, tá? Tá errado isso aí. Conquistando territórios e demarcando fronteiras. O principal rei absolutista foi o Luís XIV. Ele era um rei francês. Ele tinha tanto poder que chegou a dizer: o Estado sou eu. Não havia nenhum poder que contestasse o poder dele. Adotou o sol, observe, o sol como símbolo para indicar que era o centro do qual irradiava a luz da França. Ele era o sol. O sol que é, né? O principal astro, né? Do nosso sistema. Então, ele era o principal astro, o principal personagem da França. Observe como Luís XIV é representado nessa pintura. Ele aparece, né? No Palácio de Versalhes. Reparem suas vestes luxuosas e sua pose, que dão um ar de superioridade, né? Misturando com tolice, né? Que ele aparece com a perna de fora, meio, né? Ali, né? Mostrando. Então, você tem aí esse ar de superioridade mostrado nessa pintura de Luís XIV, né? O chamado Rei Sol. O apelido dele é Rei Sol. E ele está segurando a planta do Palácio de Versalhes. Gente, esse palácio enorme, enorme, que ele mandou construir, enorme. Quartos perdem de vista, né? Um jardim grandioso. Então, depois a gente pode até falar do Palácio de Versalhes. E como justificar tanto poder para os reis? Teoria do direito divino. O que é a teoria do direito divino? A Igreja Católica vai reforçar esse poder dos reis, né? Dizendo que o poder do rei vinha de Deus. Teoria defendida pelo bispo francês Jacques Bossuet. Por isso, o rei estava acima de todos os súditos e não precisava justificar a ninguém suas atitudes e ordens. Somente Deus poderia julgá-la. Então, ele recebeu aquele poder de Deus. Então, ninguém podia contestar o poder do rei. Pronto, aceitou. E se ele fosse um bom rei? Que beleza. E se ele fosse um mau, um ruim, né? Um péssimo rei? Não podemos contestar, a igreja falava. Ele recebeu esse poder de Deus. Então, depois que ele morrer, ele vai responder para Deus, né? Mas o povo tem que aceitar, tá vendo? Uma ideia de colocar na cabeça do povo que eles tinham que aceitar a autoridade do rei sem questionar. E segundo, o poder absoluto como condição necessária para a paz e o progresso, através do Thomas Hobbes. Escreveu o livro Leviatã, que compara o Estado a um monstro poderoso criado para acabar com a desordem e a insegurança da sociedade. Assim, Hobbes justifica o poder absoluto dos reis como uma condição necessária à paz e ao progresso da sociedade. Quer dizer, o rei como líder que vai organizar, essa sociedade, trazendo ordem e segurança, né? Então, por isso que ele tinha que ter muitos poderes, ele tinha que ter poder absoluto. Então, essa aí é a monarquia absolutista. É isso aí, gente. Até mais. Se cuidem, fiquem bem e façam as atividades, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.